Eu estava ministrando em uma cidade do interior do Paraná, em um congresso do campo. E após ministrar naquele congresso, saí para me alimentar com o líder de jovens daquele campo. Em uma conversa informal, ele começou a contar o seu testemunho. Cresceu na igreja desde jovem, muito cedo. Músico na igreja, filho de obreiro, aprendendo os caminhos do Pai, sendo que criado em uma congregação no estado do Mato Grosso do Sul, com toda a rigorosidade que precisava. Quando atingiu uma certa idade, já trabalhando, independente, conheceu uma moça através das redes sociais, muito antes de Orkut, muito antes de MSN. Começou a conversar com esta moça que morava no estado de Londrina. E depois de alguns dias de conversa, o coração dele já estava completamente envolvido por um sentimento chamado paixão por essa moça que ele não conhecia pessoalmente. Mesmo sendo servo de Deus, mesmo sendo filho de obreiro, decidiu sair de casa, abandonar o emprego, se mudar para Londrina a fim de começar a namorar com aquela jovem. Ele começou a manter um relacionamento com ela, namorando com ela, até que um dia ele disse para aquela moça: eu quero me casar com você. Eu estou amando você e quero me casar contigo. Até o momento que ele se surpreendeu com a resposta. Ela olhou para ele e disse: eu aceito me casar com você. Antes, porém, você precisa ir comigo ao ambiente em que eu realizo os meus cultos. Ele perguntou: mas eu não sabia que você era evangélica. Ela disse: não, você precisa ir comigo até o terreiro em que eu fui criada. E o Pai Santo vai ter que fazer sobre você a sua possessão, vai ter que fazer a sua cabeça, a fim de que você também receba uma entidade e ver se esta entidade que você receber não vai ter problemas com a entidade que eu tenho. Filho de obreiro olhou para ela. Ele é um moreno, assim como eu, o rosto mais escuro. Olhou para ela e ficou branco. E quando ele falava isso para mim, enchia os olhos de lágrimas. Ele disse: André, na minha mente estava o Espírito dizendo: não é o teu lugar, foge, corre. Mas eu olhei para ela e disse: ok, fechado. Eu te amo tanto que sou capaz de aceitar a tua religião para conseguir viver com você. Ele disse que o terreiro realizava os seus trabalhos nas sextas-feiras. E chegou o dia de ele realizar a sua iniciação, fazerem a cabeça dele, ritual de iniciação, fechar o corpo. Começaram os tambores a tocar, todo mundo estava celebrando porque ele estava ingressando naquele ambiente. Quando de repente chegou o momento de que ele deveria se apresentar para receber uma entidade, ele disse que o Pai de Santo, já completamente possuído por demônios pela entidade que ele dizia receber, no momento em que ele levanta a mão para tocar sobre a cabeça dele, junto com a mão ele levanta os olhos. Ele falava e enchia os olhos de lágrima e dizia: André, naquele momento os tambores pararam, naquele momento os cantos pararam, naquele momento houve um silêncio naquele terreiro. Eu me assustei porque fiquei alguns segundos de cabeça baixa, com os olhos fechados, mente cauterizada. Percebi que nada aconteceu, muito pelo contrário, a festa que eles estavam fazendo parou. Eu resolvi erguer o rosto e olhar para o Pai de Santo. Quando eu olhei para ele, ele estava com os olhos para o céu junto com as suas mãos, completamente possuído. Abaixou a mão, olhou dentro dos meus olhos e disse: se eu fosse você, rapaz, eu voltava correndo pro teu Deus, porque ele está furioso com você. Ele disse: é agora que eu volto. Saiu daquele terreiro às
esposa dele, a atual esposa, até então namorada, disse para ele: eu não sabia que você era evangélico. Ele disse: eu não queria te contar porque eu queria ficar contigo. Ela disse: não tem problema, agora eu caso com você e nós vamos para a igreja junto. Hoje são coordenadores de jovens em um campo no estado do Paraná. E se você quiser conhecer, eu passo contato, porque aqueles que Deus escolhe, nem que seja necessário o demônio pregar para ele, o demônio pregar para ela, terá que pregar, porque é lugar de escolhido, é nos braços do Pai, é nos braços do Pai, é nos braços do Pai. Ei, moça, não adianta correr. Ei, moço, não adianta correr. Jesus vai te pegar aqui hoje.